orando? Vamos nos levantar, vamos orar. Hoje, infelizmente, né, os nossos pastores, né, não puderam vir porque, né, estão gripados, né? A Tati e o Biel, né, estão gripados, e o Gilson também tá com a Simone um pouco febril, né? Então, não sei quem mais, né? Se tem mais alguém, né? Acho que a Pamela também, né, tá com algum it, segundo o esposo dela. E, né, mas amém. Nós estamos aqui, a Bíblia fala: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ele estarei, né? E eu queria que você se levantasse e colocasse esse primeiro, na verdade não o primeiro, né? Vocês já tiveram o primeiro culto no dia 1º de janeiro, que eu vi, foi uma bênção, né? Mas aqui, assim, como igreja agora, eu queria que você fechasse os seus olhos, né? Colocasse a sua vida, a vida dos nossos irmãos, né? Na presença de Deus, os que não puderam vir, né? A Sara estava ouvindo o culto de virada dos Estados Unidos, e o pastor Vitor falou algo, ele falou assim, que nós possamos ser igreja. E daí ela perguntou para mim: o que é ser igreja? Ela não entendeu o que significa ser igreja, né? Eu falei assim: a mamãe participa é membro da academia, né? Só que eu não tenho responsabilidade com a academia. Não tenho responsabilidade de ir lá limpar um banheiro, né? Eu só vou lá, bato o cartão e venho embora. E ser igreja é diferente. Ser igreja é estarmos membros um dos outros, né? Muito além de uma carteirinha. Mas a gente se importar com a causa uns dos outros, né? A gente fazer parte, a gente se importar com não é a igreja, não é o prédio, mas é as pessoas, amém? Então eu queria que você curvasse a sua cabeça como um só corpo, como um só membro, como uma só igreja. A gente fechasse os nossos olhos e orasse a Deus nesse momento, amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por esse dia. Para mim aqui, junto com a minha igreja, Senhor, é o meu primeiro culto desse ano, Senhor. Nós tivemos, Senhor, um momento ali entre família, de adoração, busca, mas como faz falta, Senhor, estar no meio do teu povo, no meio da tua igreja, Senhor. Nós nos colocamos aqui, Senhor, em oração, Senhor, pedindo, Senhor, pela restauração daqueles que não estão bem nesse dia, daqueles que estão com alguma gripe, alguma virose, alguma doença, Senhor. Nós clamamos para que o nome de Jesus esteja presente ali junto com eles, Senhor, e eles possam ter a sua saúde, o seu sistema, o sistema restaurado, Deus. E nós nos colocamos aqui, Senhor, para adorar, para engrandecer o teu nome nesse dia. Que nesse dia possamos, Senhor, entoar a Ti a nossa gratidão, a nossa adoração, Senhor, a nossa celebração nesse domingo, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém? Para a Débora. Bom dia. Bom dia. Paz do Senhor, queridos. Para quem eu não vi, feliz ano novo. Eu queria, como a pastora Média falou, né? Nosso primeiro culto oficial só como igreja, né? Nós tivemos nosso culto de virada, muitos não puderam vir, mas essa é a nossa primeira reunião, né, dominical, e eu queria compartilhar com vocês, né, uma palavra sobre a presença de Deus. O nosso Deus é Deus presente, Ele habita entre os homens e tem prazer em nos ter em sua presença. Na verdade, Ele vindica a nossa presença em nossa adoração como tributo de honra à sua majestade. No Éden, após a queda do homem, Deus reclamou a presença de Adão e Eva, procurando-os no jardim, em Gênesis 3:9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Deus ama tanto o homem que esta vocação divina para entrar na sua presença se estende até aos pecadores. Como demonstra em Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois inconstantes, limpai o coração, humilhando-vos na presença do Senhor. Que grande privilégio temos de ter acesso à presença de Deus, o lugar onde encontramos a paz, onde somos orientados, fortalecidos, capacitados para vencermos qualquer desafio. A presença de Deus é o único lugar possível
aonde podemos encontrar a vida plena e eterna, que nos estará prometido na palavra. Se desprezarmos o estar na presença de Deus, é um pecado que cometemos constantemente, por não termos a dimensão exata da perda que isso representará para nós. Fazemos isso quando deixamos de orar, quando faltamos nas nossas reuniões, nos nossos cultos, quando deixamos de ter comunhão com os nossos irmãos. Quando agimos assim, estamos sem perceber, desprezando a presença de Deus. Vivemos num século favorável a isso, pois este é o tempo dos relacionamentos virtuais, onde os smartphones, os celulares, interpõem entre as pessoas. Quantas amizades nós temos com pessoas que a gente nem conhece pessoalmente? Não é mesmo? Para criar uma comunicação rápida, cômoda, porém muito distante e muito interpessoal. O nosso Deus é um Deus pessoal, que jamais se satisfará com um relacionamento virtual e distante com o homem, ou que o isente de honrar com a sua presença espiritual e física. Deus nos quer diante dele de corpo, alma e espírito. Isso se torna muito claro através da palavra. Lá em Romanos 12:1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentai-vos o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Paulo deixou claro que devemos cultuar a Deus. É preciso que haja sacrifício, que nosso corpo se desloque e esteja na presença, onde Deus será cultuado. Nós estamos no nosso primeiro culto, nosso primeiro sacrifício. Você saiu da sua casa hoje, eu não sei como, talvez muito frio, talvez alguns problemas no meio do caminho. Sabemos que muitos não puderam vir por enfermidade, mas que desejavam todo o coração estar aqui nessa manhã. O nosso Deus é um Deus relacional. Nós devemos nos relacionar com Ele. A nossa reunião dominical é apenas uma parte do nosso relacionamento com Deus. Se relacionar com os nossos irmãos. Quão difícil é isso, né? No nosso tempo. Quão difícil é isso. Mas hoje, no nosso primeiro culto, você pode dizer: Senhor, eu venci. Eu venci mais esse desafio do nosso tempo. Onde tantos deixam de vir porque tem um culto virtual, tem uma palavra na internet, mas se esquecem que a presença do Senhor está em você, em mim, em nós juntos. Cultuarmos ao Senhor. É isso que Ele deseja. Feche seus olhos. Agradeça ao Senhor por mais uma oportunidade de estar mais uma manhã. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós conseguimos vencer a nós mesmos. Nós conseguimos, Pai, dizer não para a nossa carne, para a nossa vontade, mas queremos dizer com o nosso corpo, Senhor, em sacrifício ao Senhor nesta manhã fria de inverno, que nós desejamos a Sua presença neste ano, nós desejamos a comunhão com o Teu Espírito Santo, a comunhão entre os nossos irmãos, nos nossos cultos, nas nossas células. Deus, desperta o Teu povo, uma geração, Senhor, onde tudo é virtual, onde tudo é interpessoal. Nós queremos declarar como igreja, queremos ser igreja, queremos pertencer, queremos ser corpo, queremos ter essa comunhão com o Senhor. O Senhor nos chama desde o Éden, onde estás. Que possamos parar de nos esconder da Sua presença, possamos nos apresentar ao Senhor como sacrifício vivo em um culto, onde o Senhor seja adorado, engrandecido, bendito. Diga a Ele tudo que Ele é para você. Abra sua boca, consagre ao Senhor. Consagre ao Senhor a sua vida nessa manhã. Não importa que é o primeiro dia, o primeiro culto. Para Deus isso não é importante. Importante é o seu coração, é como você chegou, é como você vai se derramar nessa manhã. O importante é você não recuar. O importante é você não desprezar a presença do Senhor.
Não permita, Senhor, que as distrações, Senhor, do nosso tempo venham nos afastar uns dos outros, nos impedindo de ser igreja, nos impedindo, Senhor, de estarmos na sua presença, de contemplarmos e desfrutarmos da alegria que está na comunhão. Obrigada, Jesus. Obrigada por cada um que está adentrando, Senhor, nesse templo. Sabemos que esse templo é apenas um local. Sabemos, Senhor, que a tua presença está em nós. Louvado, engrandecido é o teu nome, para todos sempre. Amém. Aleluia. Vamos cantar? Se alegre na presença do Senhor. Dê o seu melhor. Glorifique ao Senhor. Talvez essa oportunidade muitos queriam ter e não tem. Mas você hoje está aqui. Então glorifique o Senhor. Dance, pule, se alegre. Está frio, vamos esquentar. Amém?
obrigada, Jesus. Tu és santo, digno, exaltado, santo, poderoso. Oh, Jesus.
todo disso deve cansar, né? E aí a pessoa falou assim: Deus não se revela por completo. Cada momento que eles contemplam o Senhor, eles se deparam com algo novo. E esse assombro e essa admiração, o se revelar de Deus, eles cantam santo, santo, santo é o Senhor. E mais uma vez eles contemplam algo novo do Senhor. Deus não se revela por completo, querido. Tudo que você sabe de Deus ainda é muito pouco do que Ele é. Talvez seja uma gota, seja um cisco. Você pode imaginar os anjos cantando santo, santo, porque cada vez eles olham e vejam algo diferente em Deus. Deus não é limitado ao nosso tempo. Deus não é limitado ao nosso agir, ao nosso poder. Nós não podemos mensurar, Senhor, tudo que és, mas nós queremos, assim como os anjos, Pai, contemplar mais um pouquinho da Tua glória, Senhor, e dizer que só Tu és santo, só Tu és santo. Diga isso como os anjos. Só Tu és santo, Senhor. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo. Contemple mais um pouquinho da presença do Senhor. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Que possamos, Senhor, nunca nos cansar de olhar para o Senhor, de contemplar a Sua beleza, a Sua glória, a Sua majestade. Tira de nós toda limitação que nos impede de olhar para o Senhor, de contemplar tudo que és, tudo que tens. Obrigada por nos escolher, Senhor. Ó Espírito Santo, convidamos o Senhor para que possa nos mostrar um pouquinho mais, possamos fluir um pouquinho mais, andar um pouquinho mais. Não permita que possamos permanecer fixos, Senhor, onde estamos. Nossa. Continue louvando o Senhor, querido. Continue adorando. Não olhe para o lado, não olhe para quem veio, para quem não veio. Olhe para o Senhor, glorifique Ele. Faça dessa oportunidade da sua vida derramar as suas lágrimas, levantar as suas mãos, levantar a sua voz. Quantas vezes nós não abrimos a nossa boca para glorificar o nome do Senhor? Oh Espírito Santo, queremos nos encher, queremos nos encher, Senhor. Santo Espírito. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença
Aquilo que construímos, todos os nossos castelos, todos os nossos muros, todas as nossas torres, para dizer nessa manhã: torre forte é o Senhor, socorro é o Senhor. Eis-nos aqui, Jesus. Santo, Santo, louvor que sai do seu coração. Santo.
nós. Santo, santo, a sua majestade. Não há outro como tu, nunca haverá. Para todos sempre. Amém. Jonatas. Vocês podem se sentar. Agora é o momento das ofertas. Tá funcionando o microfone? Tá escutando? É o momento das ofertas. E o pessoal falou que eu peguei pesado da última vez, então resolvi pegar mais leve agora dessa vez. Queria falar sobre gratidão hoje. Esse é um momento de gratidão. Em 1 Tessalonicenses 5, 18 fala em tudo dai graças. Esse é um momento de ser grato a Deus. E esse dinheiro é uma forma da gente ser grato. Tem muitas coisas que têm sido feitas com esse dinheiro. Esse dinheiro faz parte ajuda a pagar o salário do Vitor. E o Vitor tem abençoado a nossa igreja. Porque a maioria daqui deve estar fazendo um curso de fundamentos com ele, ou já fez. O Vitor tem um dom de ensino e ele tem tempo para fazer isso, né? Ninguém aqui conseguiria fazer e ele tem feito isso por nós. Eu não conseguiria fazer, o Gustavo não conseguiria fazer, o Gilson não conseguiria fazer. E o Vitor pode fazer isso e ele tem feito isso por nós. Então esse é o momento para a gente agradecer ele, agradecer a casa que a gente vem cultuar a Deus. Eu não queria dizer não, mas essa casa aqui não é para Deus. Essa casa aqui é para a gente. Você acha que Deus está ligando se a gente está se reunindo embaixo da ponte, numa praça, num parque? Tanto faz. Para Deus não faz diferença, mas para a gente faz. E essa casa é bom para a gente. Eu não queria estar embaixo da ponte agora pegando vento. Vocês queriam? Não. É melhor estar aqui, numa casa, num lugar que a gente pode comer, a gente pode ter comunhão, com conforto. Então, esse dinheiro é para manter essa casa também, pelo que a gente tem que ser grato. E tem mais coisas que a gente pretende fazer com o dinheiro. Tem coisas para reformar nessa casa, a gente tem problema com os ar-condicionados. E quem sabe a gente pode construir mais casas para o futuro, né? Para as outras localidades. Nagoya, Okazaki, Mi, Gifu, né? E o dinheiro serve para isso. Às vezes eu acho que falta divulgar o que é feito com o dinheiro. E pelo que a gente está sendo grato, pelo que a gente está ajudando. E é por isso que a gente está fazendo. E a gente pode fazer muito mais. A gente não tem nenhum missionário em outra localidade, a gente não tem nenhuma ação social. E muito mais pode ser feito. Só que a gente precisa de dinheiro para fazer essas coisas. E o que tem sido feito já, a gente tem que ser agradecido e ajudar. Tá bom? Amém. Eu vou orar enquanto o pessoal passa a caixinha de ofertas. Senhor Deus, obrigado por esse momento. Eu sou grato por tudo que essa comunidade tem feito para o reino, Deus, e tudo que ela pode fazer, Deus. Obrigado porque eu faço parte dessa família reunida aqui e que nós possamos ser úteis para o teu reino, Deus. Que esse dinheiro possa ser usado com sabedoria e para a tua glória, Deus. Nos ajude a ser gratos e generosos com a nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu acho que o ano novo do Jonatas foi bem abençoado. Amém. Amém. Eu queria dar os avisos. Deixa eu pegar minha cola aqui que a Kátia me passou. Gente, o banheiro do segundo andar está entupido. Então, se a gente não conseguir uma pessoa para desentupir, né, a gente vai ter que, como o Jonatas disse, usar esses recursos para a gente desentupir. Mas parece que tem um irmão da igreja que vai tentar fazer isso
no decorrer da semana, tá? Mas até desentupir, até a segunda ordem, não usem o segundo andar, tá bom? Senão o negócio vai ficar feio. Amém? Segunda coisa é que nós passamos, alguns de vocês, a maioria, né? Passou a virada do ano aqui e trouxe louça, trouxe tapaué, trouxe pratos, né? Com alimentos. Então ficou o seu prato, ficou o seu tapaué. Então dá uma olhada se não tá na cozinha, tá bom? Outra coisa é que semana que vem, para a honra e glória do Senhor e para abençoar os nossos pais também, nossas crianças com certeza, a gente vai começar a ter a salinha das crianças novamente. Glória a Deus, quem pode dar glória a Deus aí? Amém? E daí, semana que vem vai ser apresentado os professores, tá bom? Uma outra coisa que eu vi que o pastor Vitor postou hoje, quem está em fundamentos, que vai começar o próximo. Não sei se você já está no primeiro, no segundo, se você já está se formando, né? Vai começar a próxima aula, acho que no dia 16, né? Então, você ainda tem mais um tempinho aí para descansar e depois pegar firme, amém? Eu acho que de aviso seria... Oi? Sábado. Sábado agora. Que horas? 19 horas, nós teremos a nossa terceira rede, célula, rede de mulheres, encontro com as mulheres. Então, dia 19, próximo dia 19, dia 14. Dia 14. Dia 14 e 19. Então, Dia 19. Você falou dia 19. Não, dia 14 às 19 horas, nós vamos ter a nossa rede de mulheres aqui, na nossa igreja, amém? Então, cutuca sua mulher, você homem cutuca sua mulher, você amiga cutuca sua amiga aí do lado e fala, olha, dia 14, no próximo sábado, às 19 horas. Fique atento ao grupo das igrejas que lá vai ter, dia 21, vai ter o encontro com os casados. Às 19 horas também, provavelmente. Depois vocês ficam atentos aos avisos da igreja, tá bom? Então, dia 21... no terceiro ou quarto sábado, no dia 21, gente, vai ter aqui na igreja também, né, a rede de casais, amém? Amém. Mais algum aviso? Nenhum aviso? Amém. Então, André, que tá tomando um cafezinho, você pode vir aqui orar comigo? Já que não... Amém? Amém. Gente, como eu disse, né, então, hoje os pastores não estão, sobrou eu. Glória a Deus. Paizinho, meu Deus, eu coloco a vida da Dai diante de Ti. Ela que se dispõe a trazer a Tua palavra, Senhor, ser com ela, usa com ousadia, Senhor. Amém. Realiza na Tua casa aquilo que o Senhor tem a fazer hoje. Porque eu sei que o Senhor tem uma novidade cada dia, um presente a cada dia para cada um de nós. Derrama sobre as nossas vidas, porque somos carentes e necessitamos do Senhor. Muito obrigada por esse dia, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Na verdade, não sobrou só eu, né? Tem muita gente capacitada aí. Engasguei, gente. Né? Mas amém, glória a Deus. Outra coisa que está acontecendo na igreja é que a gente está lendo a Bíblia novamente. Peraí. Gente, vocês não querem sentar? Quem está de pé? Entendeu? Me ajudem, como diz a pastora Thalita Pereira, me ajudem a pregar, tá? Me ajudem a pregar. Né, não sei se vocês viram no grupo, a gente está lendo a Bíblia agora, durante esse ano, a gente vai ler igual a gente fez em 2021. No ano de 2021, né? Quem participou de 2021 da leitura da Bíblia? Né? E agora, quem está participando? Glória a Deus. Dessa vez a gente está lendo cronologicamente, assim que fala? Eu acho que né? E vocês perceberam que a gente começou com Gênesis e na metade do caminho a gente foi para Jó? Gente, eu assim, quando comecei a ler Jó, eu vou confessar a vocês, eu falei assim, vai começar. Sabe quando fica um amigo fala, outro amigo fala e fica aquele negócio que são quase 40 capítulos. Um falando, rebatendo, um falando, rebatendo. Só que conforme eu fui lendo, eu fui me apaixonando. Né? E eu queria compartilhar com vocês sobre o primeiro capítulo de Jó, né? Queria que vocês se colocassem de pé, né? E a gente vai ler o primeiro capítulo de Jó, amém? Você que abriu, né? Diga amém. Amém.
tem um mistério que acontece comigo quando eu venho aqui na frente. Toda vez que eu venho falar, eu tenho sede. Normalmente, no meu dia a dia, às vezes, se eu tomo uma garrafa de água, é assim, por dia muito. Mas quando eu venho aqui, eu tenho sede. Acho que meu médico vai falar pra mim pregar mais vezes, né? Pra hidratar melhor. Amém? Vou ler, tá bom? O capítulo de 1, acho que é inteiro, até o versículo 22. Diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Na terra do quê? Uz. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, total de 10. Uau! E possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. E daí tem como tema: Jó é sujeito à primeira prova, que depois no próximo capítulo tem mais uma. E diz assim, verso 6: certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Quem disse? A Satanás? Senhor. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas tuas mãos, apenas não toque nele. Não toque no quê? Nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam no banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e o levaram embora. Mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora. Mataram a espada dos empregados, e eu fui o único que escapei para contar a você. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam no banquete, comendo e bebendo vinho, na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para contar a você. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Senhor Jesus, diante da tua presença, mediante, Senhor, essa palavra, eu coloco o meu coração diante de ti, que o Senhor use os meus lábios, Senhor, que o Senhor use-me, Senhor, por completo, para ministrar aquilo que está no teu coração nessa manhã aos teus amados, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vai se sentar.
Primeira coisa que eu pensei quando eu comecei a ler esse livro é um mito? Será que não é só uma história? Né? E eu fui pesquisar. Não sabemos quem é o autor do livro. Quem pensou que era Jó? Que era o próprio. Não, ele estava assim, uma história contada, mas Jó não é autor. Não sabemos quem é o autor e nem a época que o livro de Jó foi escrito. Né? Mas temos em outros trechos da Bíblia falando sobre Jó. Né? Ezequiel cita 2 homens justos da antiguidade, Noé e Jó. Quando Ezequiel cita, ele fala de Noé, né? Que é quem fez a arca, e Jó. E ao lado de Daniel, que também era um servo de Deus verdadeiro. Né? Então, Daniel seu contemporâneo. Isso fica em Ezequiel 14:14. Eles eram homens justos diante de um povo que estava afastado dos caminhos de Deus. Seria ilógico comparar Daniel, um personagem real, vivo naquela época, a um mito. Então, eu acredito que Jó era real. Vocês concordam comigo que Jó era real? Os teólogos de plantão, o Jonatas, Daniel, vocês concordam? Eu acredito que ele era real, ok? E fala que ele morava em Uz, que ele tinha filhos. Então, ele tinha uma família. Se ele, né? Eu acredito que a primeira tribulação dele, na verdade, já começou aí, né? 10 filhos. Não é para qualquer um. Amém? E um personagem real, vivo naquela época, e há um mito, né? Sobretudo como exemplo de justiça a ser seguido pelo povo de Deus. Então, Tiago também fala de Jó. Tiago, irmão de Jesus, cita Jó em seu livro, dizendo que ele é tido como um exemplo de paciência e perseverança em meio à tribulação. Isso fica em Tiago 5:11. Ele cita fatos concretos como resultado da sua firmeza em confiar nas misericórdias de Deus. Assim, eu ouvi nesse primeiro domingo do ano, a gente fala assim, nosso primeiro culto aqui, mas no dia 1º foi o primeiro culto do ano, né? E lá nos Estados Unidos, uma pastora que chama Edmeia Williams, é ela que pregou. E o ministério dela é viúva, né? Há muitos anos ela é viúva e ela cuida de um orfanato. E no início do ano, ela costuma, todos os anos, fazer uma tour pelos Estados Unidos. Com o dinheiro que ela arrecada, ela mantém o orfanato durante o decorrer do ano, né? E ela falou algo para mim que me chamou a atenção. Ela falou assim, aonde estão os heróis da fé? E ela falou assim, vocês já repararam que os heróis da fé do passado, como os grandes livros, né? Martinho Lutero, grandes homens, né? Eu não sei todos os nomes, gente. Mas não existem mais. A maioria deles se foram. A gente não ouve mais falar de um herói da fé da atualidade, da era que nós estamos vivendo hoje. É correto isso? Vocês já ouviram falar de alguém, um grande nome que fez grandes coisas? Atualmente a gente não ouve mais. E a gente às vezes, assim, eu me sinto às vezes, assim, tão imatura, tão incapacitada, tão pequena diante desse Deus. A Débora fala assim, santo, santo, santo. Uma vez, Débora, eu escutei uma outra pessoa falando que toda vez que se fala santo, é uma qualidade diferente. Eles por dentro, eles estão como se falassem, sabe? Toda vez, toda vez, toda vez. Não é uma repetição, mas é como se estivesse falando várias vezes. Aquilo é incansável. E às vezes a gente está na igreja, a gente fala uma ou duas vezes, ou então a gente vai num culto, a gente vai num outro culto no meio da semana, ou a gente já fala assim, nossa, eu estou muito crente esse mês, eu estou muito bem, né? Porque eu fui em 2, 3. Mas não, os anjos cantam em todo o tempo, santo, 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 e tem muita gente entregando a sua vida diariamente para Deus, para esse Deus santo e poderoso que nós cantamos aqui. E numa época em que a cultura ocidental já tinha a habilidade de diferenciar muito a mito da realidade, Tiago jamais poderia citar um personagem fictício como exemplo da paciência para pessoas reais, com sofrimentos reais. Afinal, como poderíamos encontrar forças de Deus
para enfrentar o sofrimento baseado no exemplo de uma pessoa que nunca existiu. Então, Jó é real. Jó não foi um mito, né? Então eu volto para o texto e vejo que nos versos de 1 a 5 encontro escrito que ele morava na terra de Uz, era homem íntegro e justo e temia a Deus e evitava fazer o mal. Então eu creio que nós também podemos ser pessoas justas, tementes a Deus e que estão todos os dias evitando de fazer o mal, né? Primeira coisa que eu queria assim, ver com vocês, quais são as referências que vêm após o seu nome? Júnior, depois quando alguém fala de você, qual é a referência que fala? O Júnior da... Como vocês falam? Rinoplastia? Júnior Não, Capô. rinoplastia do nariz. Como que fala? Audiovisual? Não, tem uma outra palavra que fala sonoplastia. Sonoplastia, né? Mas eu acho que é do som, né? É. Mas é o Humberto, aquele que tira foto, né? O irmão... esqueci, que fica ali no estacionamento, esqueci, hoje de manhã a gente estava tirando sarro dele, que ele vai fazer, Clóvis, que fica no estacionamento. São adjetivos assim, não de serviço, gente, mas da pessoa. Por exemplo, né, eu olho para a Luana e falo assim, a Luana é aquela moça que sabe lidar bem com as crianças, que é calma, que é tranquila, né? Nossa, aquela moça que traz tanta paz pra gente, sabe? Coisas assim, que fala da característica da qualidade do caráter, né? Quantas vezes hoje em dia a gente já não fala mais do caráter da pessoa, né? A gente só atribui ao serviço, né? Ah, aquela que cuida das crianças, aquele que fica ali no estacionamento, aquela que cozinha bem. Não é disso que nós estamos falando aqui. Aqui fala de Jó como um homem íntegro, justo, temente a Deus e evitava fazer o mal. Isso significa que ele era homem como eu e você, que evita. Não era assim, às vezes a gente fala, mas era fácil para ele, né? Ele tinha tantas coisas. Não, ele evitava. Então ele estava se esforçando para fazer algo, concorda? Né? Não é perfeito, mas pode ter consciência e domínio sobre atitudes. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Às vezes damos desculpas, porque assim, quando a gente tem, né, a gente pode falar assim, eu tenho filhos, não posso ir à igreja. Eu tenho filhos, então hoje eu não pude acordar mais cedo para adorar a Deus. Eu tenho filhos, né? Seus filhos estão sendo o seu empecilho. As suas coisas, as coisas que você... Gente, era muita coisa que ele tinha. Ele tinha muita coisa que podia afastar a integridade dele de Deus. De Deus, né? E cada um terá suas dificuldades. Aqui encontramos Jó, um homem com tarefas diárias para cumprir, como eu e você, com serviço, morando em um país, com esposa, muitos filhos para cuidar, com pessoas abaixo para liderar e uma fortuna para lidar. E a Bíblia diz que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Engraçado, né? Porque ele era super rico. E às vezes eu fico pensando que a riqueza hoje tem afastado as pessoas de Deus. Na verdade, o grande mal desse século é as muitas coisas que nós temos possuído. A gente tem muita coisa debaixo do nosso poder e tem nos afastado da presença de Deus. E já dizia em Mateus 19:24 isso, né? E sabendo disso, no segundo ponto que eu quero, que me chamou a atenção, fala que Jó passava madrugada oferecendo holocaustos a Deus e fazia com que seus filhos se purificassem. E aqui então é um dos pontos que fazia dele íntegro, que fazia dele um homem reto, que fazia com que ele evitasse o mal. Ele tinha tempo com Deus, né? E mesmo tendo todo aquele, né? Eu falei assim, de madrugada, ainda consta aqui essa palavrinha, de madrugada. Faz quanto tempo que você não passa uma madrugada na presença de Deus? Isso me chama atenção, porque quando eu me converti, né? Nós tínhamos vigílias e a gente passava ali já com pouca idade, né? A gente estava falando isso, né, Débora, num culto nosso. A gente passava a madrugada e aquilo não era pesado na presença de Deus. E isso não nos fez pessoas diferenciadas, mas nos fez pessoas, né, que amam a Deus até hoje. Porque
aquelas experiências me faz lembrar, tá na minha memória, me faz ser quem eu sou hoje diante de Deus, das minhas tribulações, das minhas dificuldades. E fez com que Jó fosse justo, né, permanecesse justo. Para nos mantermos íntegros, justos, temente a Deus e evitar fazer mal, precisamos estar diante de Deus em sacrifício, de holocausto. O que isso significa? Significa que hoje não precisamos mais matar um animal. Não estou falando de você agora, né? Vamos agora fazer um holocausto aqui, né? E é interessante que ele fala assim, que ele fazia um holocausto para cada filho. Gente, era 10. E fazer o holocausto não era uma coisa fácil, né? Tinha que o quê? Cortar o animal, né? Era toda uma preparação que levava tempo. E não precisamos matar um animal, um cordeiro, porque o cordeiro já foi morto em nosso lugar. No versos 22 de 1 Samuel 15, diz assim: contudo Samuel declarou: agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra. De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão do coração mais do que a gordura dos carneiros. Né? O que eu entendo com esse versículo? Que Deus, Ele já fez tudo que nós precisamos no tempo atual de hoje, sobre a graça. Nós estamos no tempo da graça, que a gente tanto fala, né? Graças a Deus. Só que o que a gente está fazendo com essa graça? Essa graça de Deus, né? Jesus, o Cordeiro Santo, Ele já se sacrificou em nosso lugar. Mas será que a gente não está banalizando esse sacrifício tão precioso? E não temos mais colocado a nossa vida na presença de Deus, como Jó, em adoração, em sacrifício de louvor, em busca, em adoração, em passar tempo com Ele, em tentar conhecê-lo mais, né? Quando a gente... Gente, assim, eu não vejo... Quando eu estava mal, tive momentos maus na igreja, quando os líderes falavam assim, vamos fazer, levante suas mãos, faça aquilo, aquilo soava para mim algo dolorido, algo pesado. Por quê? Porque eu não estava bem. Só que quando a sua mãe, né, quando você era criança, e a sua mãe falava assim, vai limpar o seu quarto, vai estudar, por que ela falava isso? Pro seu bem. E às vezes a gente está na igreja, a gente ouve certas palavras, que aquilo você ouve e você já ao mesmo tempo você já joga fora, porque você não quer ouvir. Mas as pessoas estão falando, Deus está falando para o nosso bem. Quando a gente fala assim, vamos ler a Bíblia todo mundo junto, tinha que levantar todo mundo, oba, tem mais gente para ler comigo. Quando o Ministério do Louvor fala assim, levante as suas mãos para adorar. Não é porque a pessoa está querendo ser chata aqui na frente, falando assim, adore, busque a Deus, porque a gente precisa um dos outros, como Jó fazia, né, de levar os seus filhos a se purificarem toda vez. O que os filhos de Jó pensavam disso? O que será que eles pensavam? Meu pai, de novo, querendo que eu busque a presença de Deus, querendo que eu entregue sacrifícios, querendo que eu me purifique daquilo que nem sei se eu fiz, porque ele falava assim que ele pensava, talvez eles tivessem pensado no seu íntimo. Não era algo assim imaginário do coração de Jó. Talvez eles tenham feito. Antes que eles façam, eu já quero que eles estejam na tua presença. Então, assim, é necessário nós voltarmos as práticas. Não são antigas, gente, são novas. São práticas de buscar a presença de Deus diariamente, de colocar todos os nossos planos diante de Deus. É daquilo que eu falei aqui no último culto que eu vim, que eu tinha ouvido aquela pregação do Douglas Gonçalves, ele falou assim, eu quero estar onde Jesus está. Eu falei isso com o pastor Vitor, eu falei assim, que a gente passe todos os dias desse ano de 2023 onde Jesus está. Daí ele deu riso, difícil porque Deus está em todo lugar. Mas conforme eu expliquei, às vezes a gente está se escondendo de Deus. Deus está em todos os lugares, mas nós não estamos onde Deus quer que nós estejamos. Que é com o necessitado, que é pregando a palavra, que é trazendo mais filhos à sua presença, que é levando os nossos filhos à purificação, que é levando tudo que nós temos à presença de Deus e sabendo quem nós somos em Cristo Jesus. Né? Significa que em 2023
precisaremos estar mais interessados no que diz a sua palavra e em obedecê-la. Porque a Bíblia aqui nos revela que Deus, ele se interessa que nós obedeçamos. Não adianta assim um médico saber que cigarro faz mal e continuar fumando. Não tem lógica. A gente saber das coisas de Deus, a gente entender a palavra de Deus e a gente continuar vivendo a vida que nós vivíamos antes de conhecer a palavra de Deus. Amém? Amém, gente? Amém. 3. Quando o nosso nome passa a ser íntegro, justo, temente a Deus e evitamos o mal, nosso nome começa a ser conhecido no reino espiritual. O livro da vida é mencionado várias vezes na Bíblia. Filipenses 4:3, Apocalipse 3:5, 13:8, 17:8, 20:12, 15, 21, 27. Paulo disse que as pessoas que cooperavam com ele no Evangelho tinham seus nomes escritos no livro da vida. Filipenses 4:3. Jesus disse que os nomes dos vencedores que se mantêm puros não seriam apagados deste livro. Apocalipse 3:5. Em contraste, os que rejeitam a palavra de Deus, palavra de Deus e servem falsos mestres, não têm seus nomes escritos no livro da vida. Em Apocalipse 13, 7-8 e 17:8. No julgamento descrito em Apocalipse 20, de 11 a 15, esses são condenados ao lago de fogo. Por outro lado, na cidade iluminada pela glória de Deus, somente entram aqueles cujos nomes são escritos no livro da vida. Apocalipse 21, 27. Você entende a importância do seu nome ser conhecido? E você ter seu nome escrito? Do seu nome permanentemente escrito? Você ter o seu nome, e após o seu nome ser transformado, e transformado, e transformado. Assim, às vezes eu fico até com vergonha, porque eu tenho mais de 20 anos de caminhada na igreja. E eu fico pensando, o quanto você sabe daquele que você diz que vai passar o resto da sua vida? O quanto eu sei de quem é Deus? Dos seus atributos, das suas qualidades, disso que a Débora falou de santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos. O quanto eu passo todos os dias em sua presença. É assim, às vezes eu fico pensando, em relação ao amor, aquilo que a gente ama, a gente dá na vida. Quantos de nós, eu fico brincando, eu falo assim, às vezes eu ouço muito dizer, eu não sei, gente, eu ainda não sou vó, graças a Deus, mas a pessoa pega e fala assim que vó é um amor diferenciado, mas não é o mesmo do que mãe. Porque senão, Deus compararia com um avô. Sabe por quê? Porque assim, desde que eu me tornei mãe, a minha vida mudou. Não é assim, Kátia? 3 vezes eu vi a Kátia falando ali atrás. E eu não vou pensar em comprar carro agora. Isso é de menos, porque tem escola do Mateus. Você entende? Sabe isso que você faz? De você gastar a sua vida. Gastar não, você investir a sua vida na vida de alguém. Por quê? Porque você ama. E esse Deus que a gente canta aqui todos os dias. Todos os dias não, todos os domingos. Eu amo, eu quero te conhecer mais e mais. A gente canta pra quê? E por quê? Não tem lógica se a gente canta só porque tá todo mundo fazendo. Porque só faz parte da liturgia do culto. Então, assim, que em 2023 seja um ano que você vai se esforçar para conhecer esse Deus que Jó conheceu. Amém? 4. Ao ter nosso nome conhecido, seremos tentados. Daí vem a parte que a gente não gosta, né? A história de Jó nos aponta ainda para outra realidade muito mais ampla, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6:12. Paulo deixa claro que existe uma realidade invisível, encoberta aos nossos olhos, mas na qual estamos inevitavelmente inseridos. Querendo você ou não, existe um mundo espiritual. A gente começou em Gênesis e eu peguei e comecei a escutar as pregações do pastor Vitor, que, conforme o Jonatas disse, ele
ele é um professor da Bíblia, ele é incrível. E ele tá ali, se vocês quiserem, tá no podcast da igreja, escutar. E ali ele começou ano passado, no começo do ano, sobre Gênesis. E ali ele fala que nós fomos criados à semelhança de Deus. E muitos de nós pensam que é o corpo. Mas nós fomos criados à semelhança, à alma de Deus, o Espírito, né? E nós assim, temos algo dentro de nós que clama, busca, né? Necessita desse Deus, porque nós fomos criados assim. E se a gente entende isso, se a gente não entender que existe um mundo espiritual, seria muito errado na nossa parte. A gente acha, a gente vem aqui, mas a gente às vezes não crê que existe um mundo espiritual. E o mundo espiritual existe. Amém? Quem crê que o mundo espiritual existe? Amém. Né? E Jesus foi tentado 3 vezes em Mateus 4, de 1 a 11, por Satanás, no deserto. Né? Pedras se foi tentado para que pedras se transformassem em pão. E Jesus respondeu: não só de pão viverá o homem. E às vezes a gente está assim, tentando transformar pedra em pão o tempo todo. Principalmente quem vive no Japão. Quantas horas do seu dia você está ali tentando transformar a pedra em pão? Quem trabalha na Suzuki sabe, né, Débora? Que é difícil transformar a pedra em pão. Né? E você tem vivido pondo à prova o Senhor teu Deus, que foi a segunda tentação, e se jogado em penhascos de pecados, achando que irá ser sempre resgatado pelos anjos de Deus e que nunca irá tropeçar porque és filho? Fiquei pensando nisso, porque Jesus foi tentado dessa forma, né? E nós estamos sendo tentados da mesma forma, porque o pecado jaz à porta. Quem que deve dominar? Nós. Só que daí a gente fica tentando o Senhor, nosso Deus, entrando em lugares que não deveríamos ter entrado, cometendo coisas que nós não deveríamos cometer, achando que a gente vai ser lançado e os anjos do Senhor vai acampar ao nosso redor e nada de mal vai acontecer. Vai dar 200 na tomei e vai achar que, sabe essas coisas assim que nós fazemos até hoje? Né? Ou você tem sido enganado sutilmente pelos reinos e prazeres deste mundo, adorando ao dinheiro, à política, aos prazeres. E ou tem adorado somente o Senhor teu Deus, porque era a terceira tentação. Somente ao Senhor teu Deus nós devemos adorar. Então nós vamos ser tentados. Quinto, por que temes a Deus? A gente vê lá no versículos de 9 a 11. Vou voltar lá. De 9 a 11 diz assim: será que Jó não tem razão para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará. Por que temes a Deus? Você teme a Deus porque você se sente cercado pelas bênçãos do Senhor? Você teme a Deus porque quando você pediu filhos, você teve filhos e eles estão saudáveis? Você teme a Deus porque você está num país abençoado, que todos aqui, graças a Deus, estamos todos empregados, e se a gente quiser trocar de emprego, a gente tem, graças a Deus, hoje, na atualidade de hoje, emprego para a gente escolher. Você teme a Deus por quê? O argumento de Satanás sempre tem sido que somos objeto de Deus e que nossa fidelidade é comprada em suas bênçãos. Não existe amor, mas manipulação no relacionamento de Deus conosco. Diante dessa acusação, Deus permitiu que Satanás tentasse a Jó com o pior tipo de sofrimento para que o universo visse que o argumento do diabo é uma falácia. O livro de Jó nos deixa claro que vivemos num sério conflito entre Deus e Satanás. O título de Satanás, no hebraico, Ha-Satan, é literalmente o adversário. Em termos jurídicos, como já vimos, Satanás acusa Deus de ser um governante injusto
que aprisiona os seus filhos sob o argumento de que eles não podem viver a não ser que se submetam à tirania de sua lei. Afirma que é impossível obedecer essa lei simplesmente por amor e submissão voluntária, ou seja, segundo Satanás, os filhos de Deus são enganados, ludibriados por Deus ao receberem suas bênçãos, impossibilitados de ver uma realidade maior do que a que eles veem, para não se tornarem semelhantes ao Altíssimo. Em Isaías 14, do 12 a 14, e em Gênesis 3, de 1 a 6. Essa mentira é o que nos levou a viver essa vida triste, nessa triste realidade de pecado. Vocês entendem isso? Que às vezes, a gente está diante de Deus por um motivo que não é amor. Vocês já viram? Vocês já viram um casamento que está destruído, mas eles permanecem? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e aqui no Japão acontece muito isso. Por status, eles permanecem casados, mas eles dormem em camas separadas, eles vivem cada um a sua vida, mas eles têm que estar casados para a sociedade. Por quê? Porque é beneficente, porque o marido trabalha e eles trabalharam por 15 anos juntos, então eles não querem separar deles. Porque é beneficente para os filhos, porque é beneficente para a sociedade. E a gente às vezes vive essa troca. A gente está com Deus, porque se eu continuar sendo obediente a Deus, Ele vai me dar algo em troca. E era essa acusação que Satanás fazia diante de Deus, até Jesus vir. Porque agora você tem uma opção. Você pode escolher a Deus. Você pode estar com Deus por amor. E a resposta de Deus a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas há um toque nele. E o que importa para Deus nele, o que importa para Deus, o bem mais precioso, não é as coisas que você possui, é a sua vida. É a sua alma estando com Ele lá. No dia do juízo, você estando do lado dele. Amém? E sexto e último ponto. Qual é a sua reação ao ser tentado? A gente vê aqui, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto, rapou a cabeça, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. E a minha pergunta era: Jó é um mito? Não. É possível. É possível. No versos 21 disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. E assim, a minha última pergunta aqui: você entende que você é pó? Você entende que você é pó? Às vezes a gente está assim, achando que nós somos muita coisa. Esses dias eu estava fazendo uma tradução para um rapaz, e ele falou assim: sabe aquela pessoa que venceu na vida? Que é aquela pessoa que, para ele, conquistou bens, tem a sua família bem estruturada. Nenhum momento em relação a Deus. Ele estava falando literalmente em relação às coisas. Essas são as pessoas que venceram no mundo. Para nós, o vencimento é a gente permanecer fiel. A palavra de Deus é nós sermos obedientes. É quando as tribulações vierem, você se permanecer em pé e falando: o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Também eu queria que você se colocasse de pé. Não sei se essa palavra falou com você, mas eu quero te dizer que é o que tem falado no meu coração. Como eu disse, em relação a Sara, a pergunta da Sara, ser igreja é muito mais do que nós estarmos participando aqui de domingo a domingo. Ser igreja é muito mais do que os nossos afazeres aqui, na igreja, as nossas funções. Mais do que isso, é nós crescermos e sermos transformados para a honra e glória do Senhor e nos tornarmos filhos com qualidades como essa de Jó. Amém? Queria que você fechasse os seus olhos e que você não me deixasse orando sozinho. Queria que você abrisse os seus lábios. Isso não é
uma ordem. Isso não é algo assim que eu falo porque eu sou melhor, não, eu sou pior. Eu preciso abrir os meus lábios, eu preciso confessar todos os dias. Eu vi uma frase que santo não é aquele que não peca, mas santo é aquele que se purifica todos os dias. A gente precisa todos os dias estar na presença de Deus e falar, eu fiz isso, eu não consegui nisso, me ajuda, Senhor. E aos poucos a gente vai sendo transformado à imagem e semelhança de Deus, como era para nós sermos. Você fecha os seus olhos agora e peça para que Deus entre nos seus planos de 2023. Que Ele esteja em seus planos em 2023. Senhor, nós te louvamos, Senhor, por um livro tão precioso que o Senhor nos deixou, Senhor. Nos mostrando, Senhor, que mesmo antes da tua vinda, Jó declarou que o Redentor vivo virá ao seu favor. E nós declaramos que o Senhor já veio. O Senhor já veio, o Senhor está lá no trono, Senhor, intercedendo por nós todos os dias, nos ajudando a permanecer. Eu oro, Senhor, por mim, eu oro por cada irmão que aqui está. Que nós não venhamos sair daqui hoje, Senhor, sem desejar te conhecer, como aconteceu com Jó, que disse que antes ele te conhecia de ouvir, mas agora ele conhece de te ver. Ver a Jesus é diferente de ouvir. Que nós possamos te ver, que nós tenhamos a coragem de viver diferenciado, Senhor, deste mundo, Pai. Senhor, que a letra que nós lemos todos os dias na nossa Bíblia, Senhor, seja acompanhada do Teu Espírito. E o Senhor encontre em nós, Senhor, um coração contrito. Encontre em nós um coração pelo qual o Senhor pode falar, o Senhor pode se revelar. O Senhor encontre em nós filhos. O Senhor encontre em nós amigos, parceiros, que querem mudar, Senhor, a história, Senhor, do seu serviço, do seu país, da sua cidade, da sua família, Pai. Que o Senhor encontre em nós homens e mulheres dispostas a serem, Senhor, mártires, a serem diferenciados, a fazerem história, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me a mim. Que nós possamos te conhecer, Pai. Queime nosso coração nessa semana. Que os nossos ouvidos, Senhor, espirituais, estejam, Senhor, sensíveis ao soprar do Teu Espírito, Pai. Que essa semana seja uma semana onde o Senhor encontre filhos que se ajoelham de madrugada e buscam a Tua presença. Que o Senhor encontre pessoas lendo, Senhor, a Tua palavra, querendo obedecer aos seus mandamentos. Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos ser pessoas que somente sabem, mas pessoas que obedecem e vivem, Senhor, aquilo que o Senhor nos deixou, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu oro, Senhor, pela semana dos meus irmãos, que seja uma semana abençoada na Tua presença. Uma semana que o Senhor possa se revelar a eles como nunca antes, Senhor. Em nome de Jesus, age Deus, Senhor, esteja, Senhor, sobre cada vida, sobre cada família, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Não saia sem abraçar e abençoar o seu irmão, amém? Nos vemos semana que vem, e eu acredito com